Que histórias de superação inspiram você a se levantar, mesmo diante das perdas, mesmo diante do sofrimento e das vulnerabilidades da vida? Olha, muitas histórias inspiradoras me ajudam a me levantar, a ficar em pé com dignidade, enfrentando as adversidades da vida. Uma delas é a do brasileiro João, nascido em 1940, é para mim um exemplo de um brasileiro autêntico que está ali firme, em pé, mesmo diante de tantas vicissitudes que já enfrentou na vida. João, desde a infância, desde a juventude, foi revelando, expressando o seu talento, né? Aquilo que nós podemos chamar de Dharma, o seu propósito de vida. Então, João, com seu gosto musical e principalmente seu gosto pelas obras de Johann Sebastian Bach, ficou ali desenvolvendo, expressando ali seu talento, sendo aclamado nacional e internacionalmente desde seus 12, 13 anos. Mas também, desde muito jovem, os problemas de saúde vieram trazer muitas dificuldades, muito sofrimento para o João, porque justamente aquilo que era a arte dele, que era de tocar piano, era o que estava sendo prejudicado pelo seu problema de saúde. João, logo na juventude, começou a ter problema de foco, e esse problema ele conta que precisava, antes das apresentações, que em geral são à noite, então ele precisava descansar para acordar como se a apresentação tivesse sendo logo cedo, porque com o passar das horas, seu organismo ia ficando cansado e aí a sua interpretação, sua execução não era do melhor desempenho. Então ele tinha que fazer tudo isso para driblar todo um problema de saúde que ele tinha, e depois também jogando futebol com os amigos se machucou, teve uma lesão e começou a ter problemas com as mãos. Veja que era justamente a sua principal ferramenta de trabalho para expressar o seu talento. Imagine a dor na alma, né, que aquele ser humano estava enfrentando, né? Estou me referindo ao hoje bem conhecido maestro brasileiro João Carlos Martins. João Carlos Martins, hoje ele toca piano utilizando uma tecnologia, né, que é uma luva biônica que o ajuda a fazer essa execução. Mas veja, para chegar a esse momento de superação, o João passou por muita aflição. João passou por 24 cirurgias, imagine. Passou um tempo que ele desistiu da música. Teve tempo que ele pensou até em desistir da vida. E isso ele conta nas entrevistas, e conta também num livro magnífico que ele escreveu recentemente, que é o livro João de A a Z. É um dicionário, né, da letra A até a letra Z, onde ele vai fazendo uma arte, e para cada letra ele nos traz exemplos de superação e principalmente de amor pela arte, pela música. Eu tenho esse livro, gosto demais, e nesse livro ele fala que a vida da gente é como uma montanha russa, né? Então nós temos situações em que estamos enfrentando como se estivesse descendo ali aquela montanha russa, numa situação assustadora, preocupante, triste, difícil, infeliz, mas fala ele, né, que não devemos nos desesperar, não devemos perder jamais a esperança, porque chega um momento em que podemos sim novamente subir, né, crescer. Eu interpreto também como florescer, né? Podemos florescer novamente. Então, claro, a vida é assim, né? Ela é cheia de altos e baixos.
Tem horas que a gente está com a alma plena, feliz, e depois tem momentos em que passamos pelas perdas, né, que são muito dolorosas, e quem tem a graça, né, a dádiva de viver a longevidade, né, ou seja, uma longa vida, enfrenta mais altos e baixos, não é verdade? Enfrenta a ternura, o carinho de conviver com pessoas maravilhosas, mas também enfrenta a despedida, as perdas do relacionamento, do convívio, né, com essas pessoas maravilhosas, seja porque um ciclo se fechou, porque a pessoa seguiu outro rumo, seja porque realmente o ciclo se fechou e a pessoa partiu para outro plano, né, concluindo sua trajetória aqui no nosso convívio, né, nessa experiência terrena. Então, o João Carlos Martins é um exemplo muito inspirador para mim. Ele conta nas entrevistas e conta no livro que teve um momento que ele desistiu da sua arte, do seu dharma, né, da sua música. Ele não queria mais saber, porque não funcionava, as mãos não funcionavam, meu principal instrumento não funciona, então desisto disso. Isso muitos anos atrás. Aí ele começou a atuar como empresário de um boxeador, e veja que interessante, né? Então é outra coisa que ele gostava muito, de empresariar essa arte, né, da luta. Mas ele disse que um boxeador brasileiro que ele estava ali empresariando, patrocinando, mostrou que em algum momento ele deixou de ser campeão, mas continuou na luta e voltou a ser campeão. Então, no que ele viu aquele boxeador brasileiro mostrando que é possível sim, novamente, você voltar a brilhar, mostrar seu talento, sua arte, não é? Expressar plenamente sua alma. Quando ele viu esse exemplo, ele se inspirou nessa história do boxeador e resolveu: eu também vou voltar à minha arte. E assim, graças a Deus, né, que ele teve essa inspiração, nós brasileiros e toda a humanidade, né, temos esse legado vivo que é a história do João Carlos Martins. Hoje é uma celebridade internacional e é uma pessoa que resgata todo o legado do músico Johann Sebastian Bach. E né, recentemente teve até uma apresentação de um garoto, né, de um menino, acho que com 6 anos, um menino autista, e ele ali, João Carlos Martins, mostrando toda a ternura pela revelação precoce, né, do talento dessa criança. Então veja, uma coisa que vai passando, né, de geração para geração. Então como se fosse um vovô, né, dando oportunidade para um neto, né, alguém que poderia ser neto ou bisneto dele, subir ao palco e revelar o seu talento para mostrar que não existe limitação que impeça de a pessoa florescer, de revelar seu talento, revelar sua alma. A alma ali está presente e é uma cena linda. Você pode pesquisar na internet, tem esse registro, né, do João Carlos com esse menino sendo ali maestro de uma orquestra ao lado desse catedrático, desse veterano da música. Então, gente, que histórias de superação inspiram você. Muitas histórias de superação podem nos ajudar, podem nos inspirar a superar, porque a realidade da vida, ela é cheia de vulnerabilidades, vicissitudes. Esse é o colorido da nossa vida, da nossa experiência humana. E à medida que o tempo vai passando, ou seja, que nós vamos ficando mais velhos, muitos desafios vão aparecendo, não é verdade?
E a pergunta que a gente sempre se faz é: será que é possível florescer envelhecendo, né? Será que é possível envelhecer florescendo? E acreditamos que sim, que é possível, diante de tantas adversidades, de tantas montanhas russas, citando aqui a metáfora que o João Carlos Martins faz, de tantas montanhas russas, a vida da gente, né, é como se fosse essa música, né? Então, a música tem sua parte mais alta, tem sua parte mais baixa, mas a gente está ali vivendo a nossa arte, expressando, né, honrando, respeitando a nossa própria história, nossas próprias vulnerabilidades. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, a gente sempre cita aqui neste canal, que ela escreve A Coragem de Ser Imperfeito e escreve A Arte da Imperfeição. No livro A Arte da Imperfeição, Brené Brown fala que assumir nossa história pode ser difícil, mas nem de longe é tão difícil quanto passarmos a vida fugindo dela. Veja que interessante, né? A nossa história, ela é cheia de vulnerabilidades, mas assumir nossa história e nos amar nesse processo é a nossa história. Então, a minha história é a minha. Se eu assumo a minha história, aceito a minha história, eu estou fazendo um processo de autoamor. Então, assumir a minha história, assumir minhas vulnerabilidades e me amar nesse processo, eu estou tendo um gesto de coragem, eu estou me colocando em pé com plenitude, ou seja, de forma íntegra, com minha luz e minha sombra. Esse é, por exemplo, o exemplo do maestro João Carlos Martins, que se colocou em pé diante da vida, diante do palco da vida, literalmente, né? Com todas as suas luzes e também as suas sombras. E aí ele deixa esse lindo legado, um legado vivo. Hoje ele fala sobre toda a sua história e recomendo aí a pesquisa, a leitura do livro João de A a Z, que você vai ver quanto é realmente rico o florescimento de uma pessoa que assume a sua própria história e se coloca em pé no palco da vida. Fica a reflexão. Um abraço, namastê, tchau!